Amém, queridos? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês. Eu até coloquei o tema de mude o seu destino. Eu não sei como se encontra a tua situação nesse momento, eu não sei como se encontra a tua vida nesse momento. Eu não sei se você está indo para o destino certo. Eu não sei se você está indo para onde você gostaria de ir. Talvez no teu coração você tenha essa intenção e esse desejo. Puxa, eu preciso mudar o destino da minha vida. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, queridos. Acompanhe comigo o que 1 Crônicas 4, 9 a 10 diz. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e que a tua mão seja comigo, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que pediu. Queridos, essa semana me veio esse tema, esse versículo, aliás, e me chamou muita atenção. E eu fui procurar estudar um pouquinho mais sobre Jabes. Quem foi Jabes na Bíblia? E eu procurei, e sobre Jabes fala apenas esses 2 versículos. Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe deu o nome dele de Jabes porque ela disse assim, com dores eu dei à luz. E seu nome se chamará Jabes. E ele orou, tomara que o Senhor me abençoe, que a sua mão seja comigo, me alargue as tendas, e que não me sobrevenha aflição. E o versículo termina dizendo assim, e Deus lhe concedeu o que pedir. Só isso fala sobre Jabes. E Deus ministrou muito no meu coração sobre que nós precisamos ter comunhão com Ele, para que nós possamos mudar muitas vezes o destino da nossa vida que nós estamos vivendo. Interessante que o livro de Crônicas, no capítulo 4, ele começa com a genealogia. E talvez quando você for ler a Bíblia, quando você chega na genealogia, não vou pedir para levantar a mão, queridos, mas provavelmente quando você chega na genealogia, você pula, não pula? Quantas e quantas vezes eu já pulei? Um dia a Sofia chegou para mim e falou, pai, eu estava fazendo a minha devocional e eu cheguei ali um monte de nome esquisito. Daí eu falei, o que você fez? Ela falou assim, eu olhei assim, e Janjá gerou Janjá. Porque, eu confesso para vocês, quantas vezes eu chegava na genealogia eu já pulava, ganhava um capítulo, porque eu não precisava ler tantos nomes. Mas existe algo muito oculto a ser revelado, queridos, através da genealogia. Lá em 1 Crônicas, no 4, versículo 1 e 2, ele diz assim, e os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Alme e a Lade. Estas são as famílias zoratitas. E daí? O que esses nomes nos trazem? Queridos, para o povo judeu, o nome tem muito significado. Eles não escolhem o nome por ser mais bonito ou não. Tanto é que, quando Jabes nasceu, a sua mãe olhou para ele e falou assim, o teu nome vai ser Jabes, porque eu tive muitas dores do meu pai. E isso significava o nome dele. Causador de dores. E olhando essa genealogia, queridos, a internet ela traz muitas coisas ruins, mas ela também traz muitas coisas boas. E eu fui procurar o significado de cada um desses nomes. Eu procurei o significado e eu fui ver o que significava esses nomes. Eles têm uma ordem e eles trazem algo oculto atrás disso. Então esses nomes que nós vemos aqui, Judá, Pérez, Esrom, Carme, Ur, Sobal, e Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, Jaate gerou a Almai e a Lade. Cada um deles, queridos, tem um significado. Juntando o significado de cada um desses nomes, nós chegamos a essa frase. O louvor a Deus gera rompimento, trazendo proteção, frutificação e pureza.
Deus guia o avanço, contempla a jornada, estabelece propósitos, fortalece o povo e reúne para a sua glória. Esse é o significado desses nomes. O louvor a Deus gera rompimento. Judá, o louvor a Deus. Pérez, rompimento. O louvor a Deus gera rompimento, trazendo proteção, frutificação e pureza. Deus guia o avanço, contempla a jornada, estabelece propósitos, fortalece o povo e reúne para a sua glória. Então nós temos essa genealogia, queridos, desse sentido, dessas palavras. E aí do nada, chegamos a Jabes. Do nada, Jabes. Vem a genealogia e chega até Jabes. Queridos, Deus trabalha com processos geracionais. Salmo 100, versículo 5, acompanhe comigo. Diz: porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade continua por todas as gerações. Queridos, as decisões que você toma hoje vão influenciar as gerações lá na frente. Tudo aquilo que você toma de decisão hoje vão influenciar as futuras gerações lá na frente. As decisões que eu tomei lá atrás influenciam as minhas filhas hoje. As decisões que nós precisamos tomar, que nós decidimos tomar, influenciam as nossas filhas hoje. E eu creio que nós, influenciando elas influenciarão os filhos delas. Então, deixa eu te falar uma coisa: todas as decisões e as decisões que você toma hoje, elas vão influenciar os teus filhos. Tanto para o bem, quanto para o mal. Esse versículo falou muito ao meu coração. Acompanhe comigo, Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Queridos, aqui em Apocalipse, Jesus está falando da igreja de Pérgamo, uma das 7 igrejas da Ásia Menor. E eu fui buscar o que significava essa pedrinha branca. Algumas traduções dizem pedrinha branca, outras dizem pedra branca. E ela era usada em julgamentos para declarar alguém inocente ou culpado. Então, nesses julgamentos, eles faziam as votações como se fossem pedrinhas. Se você recebesse mais pedrinhas brancas, você estava absolvido. Se você recebesse mais pedras pretas, você estaria condenado. Interessante, queridos, que também ela significava em festas e eventos como um símbolo de aceitação, como se fosse um convite. Se você estivesse com essa pedrinha branca, você era aceito. Simboliza pureza, redenção e vitória. Interessante de que, quando Jesus está falando sobre essa pedrinha branca, ele fala assim: uma pedra branca com um novo nome. Quando a mãe de Jabes dá o nome para ele de Jabes, queridos, ele está dizendo assim: com dores. Você causou dores, por isso o teu nome vai ser Jabes. Talvez, queridos, tenham rotulado você com algum nome, porque você cometeu algo e você tomou isso para você. Mas as coisas do teu passado não definem mais você. Lembra semana passada quando o pastor Saulo falou? Se alguém chegar para você e dizer assim: eu conheço você não me conhece. Porque quem eu era alguns anos atrás, eu não sou mais hoje. Nesse velório que nós estávamos agora, sexta-feira, a diretora da escola dela foi até lá. E a diretora dela foi minha pedagoga, queridos, alguns bons anos atrás. E estava eu e o pastor David Marsum, o pastor Paulo estava lá, e ela foi pedagoga de nós dois, e do meu irmão também. E ela começou a falar para o pai e para a mãe. Falei: olha, está dedando nós, né? Porque eles eram bagunceiros, eles eram isso, eles eram aquilo. Meu irmão era o pior, queridos. E ela falou, e a mãe falou: eu sei disso. Meu irmão era o pior.
E ela falou assim, mas eu fiquei sabendo que vocês são pastores. Ela falou, isso me alegra demais, porque aqueles que eu conhecia não são os que estão aqui hoje. Aquilo que vocês eram, vocês não são mais hoje. E ela falou assim, eu preciso levar vocês lá na minha escola, para vocês orarem pelas crianças. Porque aquilo que nós éramos, nós não somos mais. Aquilo que nos definia, não nos define mais. Aquele rótulo que foi colocado em nós não é mais o que nós temos hoje. Por quê? Porque nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós recebemos essa pedrinha branca com um novo nome, ressignificando a nossa vida, ressignificando a minha história, a sua história, mudando o nosso destino. Jabes antes era o causador de dores. E ele se posicionou, ele falou, eu vou buscar o Deus de Israel, porque eu não quero esse rótulo para mim. Qual é o rótulo que colocaram sobre você? Quais são as palavras que colocaram sobre você? Você vai ser um cachaceiro igual ao seu pai. Está vendo? É igualzinho o seu pai lá atrás. Ah, você vai ser igual a sua mãe, você não vai prestar igual a sua mãe. E são rótulos que são colocados em nós, queridos. E muitas das vezes nós acabamos aceitando e convivendo com isso. Só que nós precisamos quebrar esses processos geracionais. É muito comum você ver o pai é alcoólatra, o avô é alcoólatra, o filho é alcoólatra. Isso se torna muito comum, por quê? Porque são processos geracionais. Ah, mas eu bebo assim porque o pai já era assim. E muitos falam isso. Meu pai já era assim. Aceita essa condição. Mas nós recebemos um novo nome. O nascimento de Jabes, queridos, marca um ponto de virada. Tudo que veio antes o preparou da mesma forma. Deus pode estar te preparando para um momento de rompimento e uma oração transformadora. É tempo de se levantar, queridos, e mudar o seu destino. É tempo de nós nos posicionarmos em comunhão, em oração com Deus para mudar o nosso destino. Jabes foi um homem diferenciado no meio de uma lista. Vem a genealogia, vários nomes, depois você pode pegar lá, 1 Crônicas, capítulo 4. Começa a ler o capítulo 4, Deus. Começa a observar isso. Vem uma genealogia, vários nomes. Do nada, chega em Jabes. E Jabes foi mais ilustre dos seus irmãos. Queridos, eu fui atrás, eu fui procurar, eu fui ver estudos, eu fui ver pregadores, se eles tinham algo para falar mais sobre Jabes. Não encontrei nada. A palavra não cita quem foi o pai de Jabes. Ou qual era a família de Jabes. Ou se eles eram importantes, uma família importante ou não, se tinham dinheiro, se tinham influência, não. Mas Jabes se destacou por quê? Por causa de uma oração. Jabes se destacou no meio de uma genealogia por causa de uma oração. Deus está procurando pessoas, queridos, que não se destacam por títulos, por aparência, por dinheiro, mas por relacionamento. Deus está em busca de pessoas que se destaquem pelo relacionamento com Ele. É por isso que nós vamos fazer os 21 dias de oração e jejum. Que não é também só esses 21 dias, queridos. Como cristãos, nós precisamos ter uma vida e uma cultura de jejum e oração. Porque nós precisamos ter uma comunhão com Deus. Uma comunhão com Ele. E Jabes buscou o Deus de Israel. Não aceitou a condição que ele estava, não aceitou o título que ele tinha, mas ele buscou o Deus de Israel. Deus tem chamado pessoas para que tenham comunhão com Ele, Cristo. Para que nós possamos mudar uma geração, nós precisamos ter comunhão. Queridos, hoje em dia você pode montar a igreja como franquia. Você pode, se você tiver um poder aquisitivo um pouquinho maior, e eu conheço pessoas, já vi pessoas assim, que têm um pouquinho de poder aquisitivo, então eu vou lá, eu compro cadeiras, eu alugo um local, eu contrato uma equipe de louvor, eu contrato um pastor para vir pegar, e eu posso fazer uma igreja. Só que nós precisamos de pessoas que tenham comunhão com Deus.
Para quê? Para que nós não sejamos apenas uma igreja aqui dentro, que nós tenhamos um telão bonito, um louvor animado, tenhamos uma igreja aparentemente bonita. Nós não mudamos uma geração com isso. Nós não alcançamos casamentos destruídos com isso. Nós não alcançamos jovens que estão nas drogas com isso. Nós não mudamos o bairro ao nosso redor somente com isso. Porque o ponto principal é que há comunhão com Deus. Jabes, ele teve comunhão com Deus, ele buscou a Deus, ele orou a Deus. Jabes não aceitou viver limitado por aquilo que a dor impôs a ele. Olha o que 2 Coríntios 5,17 diz. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez. Eu imagino que toda vez que perguntava o nome de Jabes, ou que alguém chamava ele se lembrava. A minha mãe me deu esse nome porque eu causei dores. É como se alguém olhasse para ele e dissesse: ei, vem aqui, você que causa as dores. Mas ele não se limitou a isso. E assim deve ser para nós também, queridos. Se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Os títulos que colocaram em você, as palavras que lançaram sobre você, as maldições que venham se arrastando de gerações em gerações, ficaram para trás. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. É tempo de romper com o passado, queridos. É tempo de rompermos com o passado. Olha o que 1 Reis, capítulo 19, do 19 ao 21 diz. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois que te fiz eu. Voltou, pois, deu seguir e tomou a junta de bois, e o matou. E os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o serviu. Queridos, nós precisamos deixar aquilo que nos prende ao passado. Quando Elias está passando por Eliseu está lá trabalhando. Atrás de uma junta de bois, já tinham mais 10 juntas na frente dele, e ele lá no final, por último, com 2 juntas de bois. Elias joga a capa sobre ele, sobre um chamado, isso fala sobre chamado. E Elias fala assim: deixa eu só dar um beijo nos pais, no meu pai e na minha mãe, deixa eu me despedir deles, e eu vou te seguir. Elias falou: pode ir, vai lá, né? Dá um tchauzinho para ele. Você imagina que foi dolorida a despedida. E aí Eliseu voltou. O que ele fez, queridos? Matou os bois, queimou a carroça, fez um churrasco, se alegraram e seguiu Elias. Sabe qual que é o problema, queridos? É que nós acabamos deixando coisas lá no passado para que, se nós talvez sentimos saudade, nós possamos voltar atrás. Quando Eliseu pegou as carroças, ele falou: para cá, eu não volto mais. Eu não vou mais trabalhar aqui. Se eu estou sendo chamado, eu vou para onde eu fui chamado. Eu não vou voltar para trás. Eu não vou deixar os bois aqui me esperando, ou a minha carroça esperando. Se não der certo, eu estou voltando. Eu já quero encerrar isso agora. Eu já vou matar, vamos fazer uma festa aqui, vamos comer, vamos se alegrar. Acabou, para cá, eu não volto mais. Sabe qual é o problema, queridos? Que nós nos batizamos, aceitamos a Jesus no apelo, levantamos a mão, aceitamos a Ele, estamos na igreja, mas a nossa carroça está lá engraxadinha, esperando. Se der qualquer coisa errada, nós podemos voltar. Precisamos deixar aquilo que nos prende no passado. Se estamos em Cristo, somos nova criatura. Muitas vezes, queridos, acabamos mentindo para nós mesmos. Nós mentimos para nós mesmos, tentando nos acomodar com os títulos que nos deram.
Às vezes nos lançaram palavras ou títulos, ou nos conhecem por algo, e nós mesmos acabamos aceitando isso para nós. Mentindo para nós mesmos. Precisamos lutar, queridos, contra o velho homem todos os dias. Senão nós vamos viver presos nas mentiras do passado. Nós precisamos mudar o nosso estilo e parar de ficar presos às coisas que nos prendem lá no passado. É fácil? Não é fácil, queridos. Não é fácil. Martinho Lutero tem uma frase que ele diz assim: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Não é que o infeliz sabia nadar? Agora tem que matar ele todos os dias. É todos os dias, queridos. Se nós queremos mudar o nosso destino, é todos os dias. Ou você acha que como pastor eu sou quase um anjo, queridos? Quase. As provações vêm, querido. Vêm as tentações, vêm as provas, vêm as lutas, e o velho homem muitas vezes quer pular para fora. Ah, mas eu era assim no passado. Lá atrás eu era assim. Meu pai já era assim. E nós ficamos presos ao passado. Se nós queremos mudar o nosso destino, nós temos que quebrar as nossas carroças. E qual é a carroça que você deixou guardadinha, esperando para que essas coisas não derem certo e você voltar? Qual é a carroça que você deixou lá, engraxadinha, prontinha? De vez em quando passa um paninho para deixar limpinha. Se nós queremos mudar o nosso destino, queridos, nós precisamos romper com o passado. Romper com as coisas que nos prendem. Elias não pensou duas vezes. Eliseu não pensou duas vezes. É tempo de quebrarmos as carroças, queridos. Olha o que a oração de Jabes nos diz. 1 Crônicas 4:10. Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e que a tua mão seja comigo e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Ó, tomara que me abençoes. Jabes reconhece, queridos, que a verdadeira bênção vem de Deus e não da força do nosso próprio braço. Portanto, nós queremos mudar o nosso destino, nós queremos fazer isso na força do nosso braço, no nosso conhecimento, naquilo que nós sabemos, naquilo que nós conseguimos. Ao invés de nós colocarmos a nossa confiança em Deus, nós confiamos em nós mesmos, na força do nosso braço. Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Fazemos força à toa, queridos. Fazemos força à toa. Por quê? Porque não buscamos em Deus. Interessante que a oração de Jabes, queridos, não foi assim: Senhor, eu quero vingança contra todo mundo que está falando de mim, que eu fico causando dor. Senhor, eu quero que você mate. Não. A oração dele era: Senhor, me abençoa. Eu preciso do Senhor. Nós precisamos entender, queridos, que as bênçãos vêm do Senhor, não da força do nosso braço. É por isso que nós vivemos cansados, porque nós tentamos lutar com a nossa força. É por isso que nós nos desgastamos, nos frustramos. Por quê? Porque nós tentamos fazer até onde a nossa força vai. Aí você chega até um ponto em que você está esgotado. Porque ao invés de nós buscarmos em Deus, ó Senhor, me abençoe, não, nós corremos com a nossa força. E me alargues as fronteiras. Ele deseja crescimento, avanço, expansão, influência. A minha oração, queridos, tem sido: Senhor, nos dá influência como igreja. Senhor, que nós possamos alargar nossas tendas para alcançarmos aqueles que não estão sendo alcançados. Senhor, abençoa a igreja para que nós possamos alcançar onde pessoas não têm alcançado. Que a tua oração seja, querido Senhor, me abençoe para que eu abençoe pessoas, para que as minhas tendas sejam aumentadas.
O objetivo do Senhor não é fazer você prosperar para que você tenha uma vida boa, para que você tenha uma conta bancária recheada. Nunca foi e nunca vai ser. O objetivo do Senhor é fazer com que você prospere, para que você abençoe pessoas. O que Jó está falando? Senhor, me abençoe para que eu possa abençoar pessoas, para que eu possa alargar minhas tendas, para que eu possa alcançar pessoas, para que eu seja uma pessoa influente. Isaías 54, 2 e 3 diz: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeça, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Nós precisamos aumentar nossas tendas para que nós abençoemos pessoas. É só você olhar para o lado, queridos, quantas e quantas pessoas têm vivido uma vida miserável. Quantas pessoas estão esperando ouvir o Evangelho, pessoas que vão e evangelizem, pessoas que vão e falem do amor. Só que muitos de nós estamos focados em buscar: Senhor, me abençoe, só me abençoe, eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoado. Eu vou fazer 21 dias de jejum e oração para quê? Para que o Senhor me abençoe. Nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre isso. Nós precisamos buscar as bênçãos de Deus para quê? Para que nós abençoemos pessoas. E que a tua mão seja comigo. Deseja a presença de Deus constante, queridos. Lá em Êxodo 33, 15 diz assim, Moisés falando com Deus: se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. E o que é muito comum é que nós buscamos para que Deus nos abençoe, e muitas vezes Deus nos abençoe, o que nós fazemos? Viramos as costas e tchau. Não preciso mais, já fui abençoado. Já recebi o que eu precisava. Quantos e quantos casos é assim, queridos? Pessoa chega com o seu casamento destruído, acabado. Busca em Deus. Está ali, oração, busca, é restaurado. Não preciso mais de igreja. O que Jó está falando? Senhor, me abençoe, aumenta as minhas tendas e fica comigo. A tua mão quero comigo, me dando direção, me dando direcionamento. Para onde eu vou, eu quero ser cuidado pela tua mão. Eu não quero que a tua mão se afaste de mim. Como filhos, queridos, precisamos aprender a viver uma vida fundamentada na vontade única e exclusiva de Deus. Precisamos viver uma vida baseada em única e exclusivamente viver a vontade de Deus. Buscar em Deus o direcionamento para tudo. Deus, para onde? Para onde nós vamos? Queridos, uma vez eu sempre tive um sonho de ter o banheiro do meu quarto. Então, quando eu construí minha casa, eu fiz um banheiro, coloquei uma porta só lá, porque eu não podia terminar ele. Falei, um dia eu vou terminar. 6 anos passaram. E eu falei para a Dália, nós precisávamos terminar o nosso banheiro. Estava no chão de terra assim ainda. Eu falei, nós precisamos terminar o nosso banheiro. E nós começamos a orar. Senhor, nos dá direção para onde nós vamos. O que nós fazemos? Aonde nós compramos? O que nós compramos? E buscamos em Deus. E nós viemos para Campo Largo. Falei, vamos ver as coisas para nós comprar. Eu cheguei aqui na material de construção da Michele e não gostei do atendimento deles. Falei, aqui eu nunca mais eu volto. Aqui eu nunca mais eu fiz. Fomos para outros lugares que eles não gostamos de nada, não era nada que nós queríamos. Falei para Gaia, eu acho que ainda não é o tempo. Continuamos orando, buscando em Deus. Deus, para onde? O que nós fazemos? Queridos, é simples, mas uma vida buscando em Deus e sendo guiados por Deus, nós precisamos ser guiados nas coisas simples. Não é somente em grandes decisões, são nas coisas simples. E nós começamos a buscar em Deus. Deus, e agora? Qual é o tempo? Para onde nós vamos? Chegou um dia,
Eu falei para ela, eu acho que é tempo de nós mexer nesse banheiro. Vamos mexer nesse banheiro. Viemos para Campo Largo e no caminho eu estava orando, falando, Deus, vai nos guiando em tudo, Senhor. Vai nos mostrando onde nós precisamos ir. Queridos, e na hora, o Espírito Santo falou assim para mim, para aqui nessa loja. Onde que era? Na Niché. Falei, Deus, aqui eu não vou. Vai! E aqui encostamos o carro. Queridos, sem brincadeira, parece montagem. Nós chegamos, entramos na loja, queridos. Estava na frente assim, os vasos em promoção. Nós olhamos e falamos, oh, gostamos desse vaso, vamos ver na promoção, queridos. Falei, é esse vaso. Vamos levar esse vaso. Entramos para dentro da loja, queridos. Eles estavam colocando a plaquinha de promoção nos assentos almofadados. Eu falei, é de Deus isso. Porque eu sempre falei, eu pago quanto for, mas eu vou comprar um assento almofadado para pôr no vaso. Eles estavam colocando a plaquinha de promoção em cima, queridos. Aí nós fomos, olhamos a pia, a cuba em promoção. Olhamos a cerâmica em promoção, olhamos aquilo, tudo nós gostamos. Eu não sei se nós gastamos a metade do que nós gastaríamos, do que nós tínhamos em mente de gastar. Mas são as coisas simples. São nas pequenas coisas. Quando nós somos guiados por Deus, são nas pequenas coisas. Ele está nos cuidando. E que a tua mão seja comigo. Que a tua mão seja comigo. Aonde eu for, aonde eu colocar a planta do meu pé, se são coisas simples ou não interessa. A tua mão é comigo. É dependência, é intimidade, é comunhão, é estar com Ele. É depender dEle. É entender o tempo e não é tempo. É buscar em Deus. Essa é a oração de Jabes. Que a tua mão seja comigo. E me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Ele pede proteção e libertação de uma vida longe de dor. Não ausência de problemas, mas vitória sobre eles. Interessante, queridos, que termina o versículo 10 dizendo que Deus ouviu a oração de Jabes. E Deus respondeu. Deus lhe concedeu o que pedira. Uma oração simples, curta, sem muitos detalhes. E a palavra diz que Deus ouviu a oração. Por quê? A intenção dele era ser abençoado para abençoar pessoas. Para que Deus não saísse de longe dele. Para que Deus desse direção e para que Deus o guardasse. Essa precisa ser a nossa oração, Deus. Não importa como você começou, o que importa é como você termina. Você pode mudar a sua história através da oração e da fé. Jabes nos ensina que não é o nome, nem o passado, nem a dor que nos define, mas a atitude e a fé em Deus. Eu não sei como foi o teu passado, como é o teu passado. Mas eu quero te dizer algo que você precisa romper com o teu passado. Você precisa romper com os rótulos que foram dados para você. Você vai ser assim mesmo, nunca vai mudar. Nunca você vai mudar, você vai ser sempre assim. Talvez você precise se levantar assim como Jabes e fazer essa oração. Talvez você precise se colocar de joelhos diante de Deus e dizer, Senhor, assim como foi a oração de Jabes, simples, mas que levantou um homem que se destacou no meio de uma geração. Mas que levantou um homem que foi diferente no meio de muitos, por causa de uma oração. Lá em Jeremias 33:3 diz, clama a mim e respondeu-te. Nós precisamos clamar. A grande questão, queridos, é que a última coisa que nós fazemos é orar a Deus. Você já viu isso? Nós estamos com uma dificuldade e nós corremos atrás de tudo. Corremos atrás de médico, remédio. Aí quando nada mais dá certo, o que nós dizemos? Vamos orar. Agora o que nos resta é orar. Não, queridos. A primeira coisa é orar. É buscar em Deus, Senhor. E aí? Para onde? O que eu faço agora, Senhor?
Se você clamar com sinceridade, se desejar crescer segundo a vontade de Deus, Ele pode nos abençoar, expandir, estar junto conosco e nos livrar de todo o mal. Queridos, que a oração de Jabes possa ministrar o teu coração. E que você possa, a partir de hoje, olhar as circunstâncias da tua vida com outros olhos. Para que você possa se posicionar de uma maneira diferente e mudar o seu destino. Por quê? Porque você vai impactar futuras gerações. Os teus filhos serão abençoados através da tua vida, através de uma posição da tua vida hoje. Os teus filhos serão abençoados, os filhos dos teus filhos. A bênção do Senhor acompanha até 1000 gerações. E nós precisamos mudar, queridos, o nosso destino. Deus precisa de homens e mulheres que se levantem, assim como Jabes, e através da oração e da comunhão com Deus, nós possamos impactar e mudar uma geração. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Amém.